Queridos irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Pega a sua Bíblia, por favor. Evangelho escrito por João. Capítulo de número 20. Evangelho escrito por João, para ganhar tempo, capítulo 21. Versículo de número 15, texto muito conhecido. Em rápido tempo agradecer a Deus pela tão boa oportunidade de poder estar aqui e também com essa oportunidade desejar a todos vocês um feliz ano novo e que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Ao nosso pastor Dari, pastor Severino, pastor Daniel, Deus o abençoe, pastor Pedro Tadeu, pastor Gel, que Deus tem dado graça para que nós estivéssemos por algumas vezes juntos o ano passado e ter a alegria de ter a amizade deles. Para mim é uma honra. Também deixar aqui meu abraço à minha esposa que está assistindo, meus filhos, Maria Luísa e o Levi. Eu rogo oração pela minha casa, para que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre nós, em nome de Jesus. Evangelho escrito por João, capítulo de número 21. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Irmãos, em rápido tempo, ter a sua paciência de iniciar esse ano com a ministração da palavra do Senhor em um culto de missão, falando sobre esse personagem por nome de Pedro. Na verdade, Pedro não é o principal. Jesus é o principal, mas Pedro também está vinculado dentro dessa história. Quando você lê o Evangelho por João, por exemplo, ele traz muitas informações sobre quem é Jesus e a princípio, a escrita de João é manifestando Jesus como Filho de Deus. Quando você lê o capítulo 1, por exemplo, ali pelo versículo 39, a Bíblia ela diz para nós que o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus foi por causa de André. E isso é interessante porque Pedro ele não conhece Jesus, mas alguém conhece e vai levar ele até Jesus. Então, André diz que já havia visto e estava apresentando a Pedro o Cristo. E a partir daquele momento, nós vamos perceber que Jesus olhou para Pedro. É lógico que a Bíblia ela não traz essa informação e nem dá para escrever tudo, e eu não vou me embasar aqui no último versículo de João, não é esse o contexto, mas detalhes por detalhes não são escritos. Eu penso que o que mais foi escrito de fato foram os principais dos detalhes. Só que é interessante em João capítulo 1 que Jesus olhou para Pedro e disse: Tu és Simão, filho de Jonas.
A partir daquele momento, Pedro, ele carrega o seu nome como Cefas, porque a tradição ou até a linguagem, que seja aramaica, que seja no grego, a expressão Petros ou Pedro é a mesma, só muda o idioma. Mas a ideia ali é que Pedro, a partir daquele momento, ele estava sendo nomeado por Jesus como uma pedra, por mais que seja uma pedra pequena, mas de fato uma pedra. A partir daquele momento, quando você liga, por exemplo, em Lucas, capítulo de número 5, faz uma breve introdução que Jesus está na praia pregando a palavra e ele está sendo apertado, e Pedro com João, eles estão pescando, eles estão no mar. E a partir daquele momento, quando eles chegam na praia, eles veem o tumulto que está acontecendo, e a partir daquele momento, Jesus ele direciona-se a Pedro para que Pedro afastasse o barco, que ele já estava lavando as redes, e não precisa espiritualizar. Para quem é pescador sabe que se pescou, se não deu peixe, lava a rede, no outro dia você tenta de novo. Só que a partir daquele momento, quando ele empresta o barco para Jesus, e Jesus utiliza o barco de Pedro, a partir daquele momento ali, Pedro ele não vai, e isso é interessante, porque João capítulo 1 diz que Jesus olhou para Pedro, e eu penso que a partir daquele momento, o coração de Pedro já não era mais o mesmo. Porque a partir do momento que Jesus se apresentou a Pedro e disse quem Pedro era, eu penso no meu coração que a partir daquele momento Pedro ficou, eu não sei se diz essa palavra aqui na Paraíba, eu já estou há 9 anos aqui, mas Pedro ficou ressabiado. Pedro já ficou desconfiado. Falou assim, ele tem alguma coisa para mim. E a partir daquele momento, quando ele está no barco, e a Bíblia diz que Jesus está pregando, e a partir daquele momento Jesus também, depois de pregar e despedir a multidão, vai agora resolver o problema deste homem que ainda não é discípulo. Então, a princípio, a tradição diz que aproximadamente Pedro nasceu antes de Cristo, um ano antes de Cristo, ou um século, enfim, mais o século não, mas um ano, alguns meses, alguns anos atrás. E isso é interessante porque a partir daquele momento a Bíblia não diz quantos anos Pedro tem, mas a princípio, se nós cremos que Jesus ele morreu com 33 anos e meio, Jesus ele inicia o seu ministério com 30, então Jesus tem ali aproximadamente 30 anos e alguma coisa, e a princípio parece que são alguns jovens que estão conversando, só que Jesus está já direcionando uma palavra para ele, e Jesus vai resolver o problema antes de mandar ele para algum lugar. Então, Jesus, quando ele entra no barco de alguém, ele não envia. Primeiro, ele resolve o problema, porque Pedro, ele é alguém que ele é pescador. Então, pelo fato dele ser pescador, ele traz sustento não só para sua casa, mas para outras pessoas. Então, é interessante porque Pedro, ele joga a rede, ele pega peixe, ele chama pessoas para ajudar. A partir daquele momento, quando chegam na praia, a Bíblia diz para nós que eles deixaram rede, deixaram tudo para seguir a Jesus. E isso é uma lição interessante. Pedro queria ou não queria peixe? Sim ou não? Não. Pedro queria ou não queria peixe? Sim ou não? Só que ele teve o que ele queria, mas a partir do momento que ele conquistou, ele deixou tudo. Ele nem usufruiu do que ganhou. A partir daquele momento, os peixes que ele pegou, que ele arrebatou ali na rede, ficou para outras pessoas. E a partir daquele momento, ele começou a seguir uma vida com Jesus. A primeira lição que eu aprendo com Pedro, ou relembro para você que talvez já sabe dessa mensagem, é que ele vai suprir algumas necessidades que você tanto precisa. Só que você vai estar tão focado em Jesus, que ainda que ele responda com a bênção que você precisa esse ano, você não está preocupado com a bênção, porque Jesus é maior do que a bênção. A partir daquele momento, Pedro ele começou a seguir a Jesus. E a partir daquele momento, ele se tornou um discípulo. A partir daquele momento, Jesus começou a andar com Pedro e com alguns outros homens, 12 intitulados discípulos, porque antes de ser apóstolos, eles são discípulos e eles vão aprender com o mestre.
Pedro é alguém que ele vai ter experiências com Jesus que possivelmente eu e você nunca teremos. Exemplo, talvez eu e você nunca andaremos sobre as águas. Eu e você não temos a oportunidade, em um momento de conversa com Jesus e algumas pessoas, Jesus está perguntando, dizendo, o que diz aí por aí o que eu sou? E algumas pessoas dizendo, algum está dizendo que tu é profeta, Jeremias, Elias, alguém está dizendo aí alguma coisa. Aí Jesus pergunta, e vocês que estão andando comigo, o que vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só pode trazer essa expressão de fato quem conhece Jesus. E no mesmo início que começou o ministério ou a vida de Pedro, e olhe para mim para você entender isso, da mesma forma que Jesus lá no começo olhou nas bolotas brancas, eu não sei que cor que era o olho de Pedro, mas da mesma forma que Jesus olhou para Pedro e disse que tu és filho de Jonas, tu és Pedro, agora Pedro também está dizendo, tu és o Cristo. Então agora já não é mais um relacionamento individual, não, há uma amizade. Só que Pedro, ele tem experiências a ponto de a sua sogra receber a cura. A ponto de Pedro andar sobre as águas, mas mesmo assim, ele olhar para a tempestade e quase naufragar. Mas Jesus estende a mão dizendo, cadê a sua fé? Porque a caminhada cristã é assim. Nós estamos aqui no começo do ano e a mensagem que eu tenho para você é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que tem direcionamento para o seu coração, porque nem tudo que está acontecendo está fugindo do controle de Deus. Na verdade, essa expressão nem tudo, parece que eu estou dizendo que algumas coisas podem fugir. Não, só que aos nossos olhos, algumas coisas que estão acontecendo, parece que Jesus não está no controle. Só que quando Jesus agora ele está andando e ele tem amizade com Pedro, Pedro está afoito, Pedro está no seu primeiro amor. A ponto de olhar para Jesus e dizer, eu vou contigo até o final. Se depender de mim, se fosse nos nossos dias, hashtag tamo junto, eu vou até o fim. Só que Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, Satanás, o teu adversário, pediu para se ir andar. Só que eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus conhece Pedro. Mas mesmo assim, Jesus, ele confia a Pedro o título de discípulo, e alguém que futuramente será um apóstolo. Porque o início da caminhada cristã parece tudo flores. No começo nós andamos com Jesus sorrindo. Se alguém dissesse para mim e para você que nós enfrentaríamos essas tempestades, essas intempéries no meio, possivelmente a gente não aceitava não. Se fosse para alguma, porque o mundo aponta para a igreja, ou algumas pessoas, os ímpios, e aí é a crise de Asaf no Salmo 73, porque Asaf está vendo os ímpios prosperar e o justo não. Então o mundo está dizendo, se for para ser crente igual você, prefiro ficar no mundo. Por quê? Porque o mundo está olhando para a realidade. Qual é a realidade? Eles compram e não pagam, e está tudo bem. E o crente, ele oferta, ele dizima, mas não sai da prova. Alguém olha para nós, e algumas pessoas estão olhando para mim e para você, e estão intitulando a sua vida como um frustrado na caminhada. Como alguém que Jesus chamou no começo, mas parece que você se perdeu no caminho. Talvez você está aqui nessa noite, e nem você mais acredite no que Deus te deu. Eu tenho uma palavra para você, desde as crianças, porque essa mensagem é para as crianças entenderem também. Jesus, ele nos chamou, e ponto final. Eu vou de novo. Eu preciso que você entenda essa mensagem nessa noite, que Jesus, ele te chamou, e ponto final. Jesus não revogou o chamado para você. Jesus não olhou e disse, me precipitei, rapaz. Não era para ter escolhido essa bênção. Não, essa pessoa é você mesmo. Porque se Jesus te chamou para andar com ele, ele já não viu que você quase naufragou no mar?
Ele já poderia ter te abandonado, mas mesmo assim, ele está dizendo: Pedro, anda comigo. Eu estou rogando por ti, Pedro, vive comigo. Aonde eu comer, você come. O que eu falar, você fala. Tenha experiências comigo. Só que essa caminhada, parece que para Pedro, essa caminhada, ela é um pouco castigante. Porque Pedro, ele vai chegar no momento que Jesus está prestes a ser julgado, prestes a ser crucificado, e ele está no mesmo ambiente, onde Jesus está prestes a ser ali esbofeteado, e Pedro está ali, mas Jesus havia falado: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí essa expressão parece que nos dias de hoje não acontece no nosso meio. Eu negar Jesus longe de mim. Só que algumas circunstâncias da vida, as frustrações da vida, têm feito algumas pessoas desanimarem. Porque Jesus está prestes a morrer e Ele não vai tirar, Ele não vai salvar a sua vida. Então se Ele morre, eu estou frito. Eu também vou morrer. Só que Jesus agora, Ele está ali, e a Bíblia diz que depois que Pedro nega, falando ali para a moça que estava na portaria, falando para as pessoas que estavam ali: ó, tu fala igual ele, tu se veste igual ele, eu nem conheço ele. Eu me lembro que eu já disse isso, eu não sei se aqui, mas eu fico pensativo com esse texto, porque ou Pedro de fato andou com Jesus e nunca conheceu ele, porque é possível alguém está no nosso meio ser crente, está há 450 anos na igreja, mas não conhecer Jesus. Ele conhece a religião, ele conhece de liturgia de culto, ele senta no banco e ele já fala: eu já sei o que vai acontecer no culto. 2 hinos da harpa, depois as crianças cantam, depois o jovem, ele sabe de tudo, só que ele já não tem mais graça no culto. São pessoas que andam com Jesus, mas não conhecem Ele. Parece que Pedro está falando ou é a verdade, ou Pedro está com vergonha de Jesus por causa que vai morrer. E a partir do momento que ele nega 3 vezes, a Bíblia diz para nós que Jesus olhou para Pedro. Olha o olhar do começo. E esse olhar de Jesus para Pedro, parece que falou no coração de Pedro, porque a partir daquele momento, ele sai dali com o coração sangrando. Ele terminou o ano de 2025, e ele dizendo: eu vou contigo. Só que quando virou o ano dia 1º, parece que ele já não tinha mais graça, e Jesus olhou para ele, ele não precisou dizer nada. A partir daquele momento, Pedro saiu e chorou amargamente. Algumas coisas aconteceram na sua vida que só você sabe, Pedro. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que Jesus confiou a você o ministério da palavra. Jesus confiou a você o ministério do louvor, mas você se frustrou na caminhada e você saiu lá para fora para chorar amargamente, achando que vai resolver os problemas. E aí parece que, humanamente falando, a vida de Pedro acabou. Porque agora não tem pai, não tem mãe, não tem avô, não tem pastor, não tem ninguém, nem Jesus presente tem. A partir daquele momento parece que Pedro se frustrou, e ele parece que ele nunca mais voltaria. Saiu amargamente chorando, mas tem alguns textos que nos alegram. Porque Jesus olhou para Pedro e para os discípulos em João e disse: olha, fica tranquilo, quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para Galileia. Aí não somente isso, quando Jesus ressuscitou, ele olhou para Maria e disse: Maria, faça o seguinte, vá nos meus discípulos e também vai a Pedro, e disse para ele: estou chegando lá. Nesse culto de missão, o primeiro do ano, eu até preparei a mensagem aqui, eu queria me ousar de pregar em Atos capítulo 4, verso 31, que é o tema da nossa convenção, mas deixa para os pregadores que vão pregar aqui, porque antes de sermos ousados, antes de sermos cheios do Espírito Santo, Jesus está querendo restaurar algumas pessoas hoje. E eu vou falar uma coisa bem assim, direta ao teu coração. Você se frustrou e você está colocando palavras na sua boca e no teu coração, achando que são palavras de Jesus. Que palavras são essas? Jesus,
Se eu fosse o Senhor, não me usava mais. Por quê? Porque eu te neguei. Eu pequei, eu caí. Se eu fosse o Senhor, eu não me usava mais não. São pessoas que elas mesmas estão rasgando aquilo que Jesus entregou. E Jesus te entregou de sabendo quem você era. E nessa noite, Ele não permite que você viva na prática do pecado. Por isso, Ele vai encontrar com você na Galileia. Você voltou a pescar, João capítulo 21. Você voltou a pescar, está todo mundo pescando. E parece que esse cenário já aconteceu. Está pescando, joga aqui a rede, não pega peixe. Joga desse lado, não pega. E aí de repente, quando se cansa, do nada, eles escutam uma voz dizendo assim, ó, filhos, tem alguma coisa para comer? Não, eu estou tentando. Como que eu vou ter alguma coisa? Eu não como peixe cru. Não sou japonês. Eu tenho que pescar, trazer o peixe. E tenho que assar, tenho que fazer de algum jeito, guisado, o que seja. Aí tem alguém gritando, só que esse que está gritando, ele não é qualquer um. É o ressurreto. É o do início da tua chamada. Sabe o que me chama a atenção? É que parece que Pedro fugiu para um lugar achando que iria fugir de Jesus. Mas ele não fugiu, ele foi para o propósito. Tem lugares que você está tentando fugir. Talvez você está no seu quarto. Talvez você está tentando entrar debaixo da cama. A ansiedade, a angústia, a depressão tem tentado pegar você. Tem tentado colocar na sua vida que você não vai, que você não tem mais jeito, que você não prega mais, que você não canta mais, que ninguém confia mais em você. Mas de repente, nesse quarto preto, onde ninguém te alcança, você vai ouvir uma voz dizendo, filhos, tem alguma coisa para mim? Você não acredita mais em você, mas Jesus acredita. Talvez, os pregadores sempre dizem, os pastores, talvez você nunca vai pisar nesses países, talvez eu nunca vou pisar nesses países, mas você é um Pedro, que por mais que as frustrações da vida tenham alcançado o seu coração, Jesus está indo ao teu encontro dizendo, você é importante para mim, Pedro, você ainda me ama. Irmão, uma pessoa normal falar de amor, tudo bem. Mas quem está perguntando ali é Jesus. Por que Pedro não perguntou para Jesus e falou assim, não, calma aí. O senhor está perguntando se eu te amo, mas e o senhor me ama? Não precisa. Porque Jesus ele não muda. Vamos de novo. Sabe o que mais constrange a gente? É o amor dele. Porque o amor dele é incomparável. Eu comecei aqui, tem hino que joga a gente no chão, tem ou não tem? Aí começou a cantar aqui o som da minha aqui, eu falei, meu Deus do céu. Porque eu fiquei olhando para mim, e eu sou esse, eu estou pregando para mim. Porque se eu fosse Jesus, eu não me usava. Eu não mereço estar aqui. Eu não sou filho de pastor, minha mãe não é missionária, eu não tenho costa aqui, eu não tenho, Jesus me chamou, eu não mereço. Sabe qual é o problema? Muitos de nós hoje, é que a gente parece que a gente está se achando muito, só que a gente tem que lembrar que a gente não é nada, que a gente não merece, e a graça dele nos alcança, por isso. Quer um exemplo? O que foi que você fez para Jesus te chamar? Não, diga para mim. Não, olha para a sua vida em um segundo. Só lembra quem você é. Eu não tenho. Tem um hino lindo. Jesus, eu tenho. Vamos fazer o seguinte: essa aliança, o Senhor vem com o que eu vou te oferecer. A única coisa que eu tenho é os meus pecados. Esse hino, sonda-me. Ele diz, como um farol
Irmão, é um ponto de luz para alguém. Se Pedro não encontra com Jesus aqui, ele não chega em Atos capítulo 2 e no seu primeiro sermão 3.000 pessoas aceitam Jesus. Se Pedro não volta para Jesus aqui, se Pedro não tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 4, ele não vê no 3, ele não vê o paralítico levantando, ele não vê milagre acontecendo. Se ele desiste, ele não tem mais propósito. Você está entendendo o que Jesus está falando para você? Se você desistir, você vai perder a oportunidade da sua vida de ganhar almas para Ele. Se você desistir hoje, a tua família não vai aceitar a Jesus. Então recebe essa palavra nessa noite. Não desista, irmão. Não, você se frustrou na caminhada. Deixa isso para lá. Jesus te encontra nesse mar hoje e a palavra dele para você é: mas você ainda me ama? Você ainda me quer? Você ainda me deseja? Eu fico pensando assim, essa frase de Jesus, eu finalizo. Eu fico pensando nessa frase de Jesus, Jesus falando assim, ó Pedro, tu me amas? Se fosse assim, ó Pedro, você ainda me ama? Eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está querendo colocar na cabeça de Pedro? Ô Pedro, lembra o que eu te chamei para alguma coisa? Tu lembra que tu estava pescando? E eu disse que a partir daquele momento você deixa de pescar peixe para pescar homem. Então volta a trabalhar. Tem gente que prefere ficar com os erros da vida. Tem gente que prefere andar caído do que tentar se levantar. Eu não sei se essa mensagem é para você que está me ouvindo na internet ou para algumas pessoas que estão na igreja, mas está na hora de você se levantar hoje. Campina Grande, a tua família, teus amigos, crianças na escola, adolescente, jovem, você que está me ouvindo, é você que Jesus quer usar aqui em Campina Grande. A irmã lá do Peru, é ela que Deus vai usar lá. Não tem tempo mais, irmão, de tirar a mão do arado. Ou você aceita o chamado, ou você aceita. Está na hora de você engolir seco esse choro. Está na hora de você parar de dar desculpas e dizer: não, eu pequei com meu namorado, eu me antecipei, eu fiz o que não devia, eu mexi com coisas ilícitas, e a partir desse momento, Jesus não me quer. Não, Ele vai te restaurar hoje, Ele vai te visitar hoje, Ele te visita hoje do teu coração. Ele sabe quem você é, moça, Ele sabe quem você é, rapaz, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dores, Ele sabe qual foi a vocação que Ele te entregou, e a partir de hoje, nesse primeiro culto de missão, Ele te coloca de pé e fala: volta a ganhar almas, volta a cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Você recebe essa palavra ou não? Eu finalizo. Ô Pedro, tu me amas? Te amo. Ô Pedro, tu me amas? Eu te amo. Na terceira vez ele chorou, só que agora é um choro bom, porque ele disse a sinceridade do coração. Ele disse: Jesus, nesse culto aqui, tu sabes tudo. Tu sabes que eu não mereço. Tu sabes que eu estou aqui só pela graça. Irmão, tem gente que chegou aqui empurrada. Tem gente que veio puxado aqui. Irmão, tem dias... falar um negócio baixinho só para vocês. Tem dia que eu tô rodando Campina Grande, que eu tô rodando de Uber. Tem dia que eu tô rodando Campina Grande, e tem hora que eu tô dentro do carro que eu falo assim: Jesus, a melhor coisa que tem, quer saber? Eu só quero ficar pescando peixe aqui. Tô cansado. Sinceridade. Quem aqui nunca pensou de fato em parar? Não parar de ser crente, mas as lutas. Mas você já percebeu que é nesse momento que você abre o coração, que aí vem a voz dizendo assim: ó, tu me ama? Porque a didática do texto, e eu finalizo, fechei a Bíblia, a didática do texto aqui para Pedro é: ô Pedro, você não pensou em desistir?
Pensei. Tu vai pregar para a pessoa que vai pensar em desistir. Mas você já passou pelo estágio. Tu vai chegar na tua escola, na tua família, e alguém vai, desculpa a expressão aqui, ó, vai chutar o pau. Eu não quero mais ser crente. Aí você fala, não, benção, eu já passei por isso aí. Eu não quero mais, pastor Dari, esse negócio de ser obreiro. Aí o pastor Dari, calma, abençoado, você está afoito demais, senta. 1 minuto de conversa você fala, é bem que Jesus me chamou mesmo. Sabe o que a gente precisa de vez em quando? Só chorar. Sabe o que a gente precisa de vez em quando? Só se aproximar de Jesus de novo. Jesus está aqui nessa noite, eu finalizo. Jesus está aqui nessa noite. Aqui não tem água não. Mas essa praia que Ele está te chamando, Ele te conhece. Ele sabe que você está com fome e já tem pão e peixe para você. Não, você não deu glória a Deus, vai ficar com fome. Tu está com fome, não está? Está trabalhando demais. Talvez você é como eu. Trabalha como motorista, roda, eu não sei onde que você trabalha. E talvez você nem trabalhando está, e às vezes você está se desesperado em casa, dizendo, como é que eu vou suprir a minha necessidade? Porque o mundo pressiona. Só que é nesse momento de pressão que Jesus está falando assim, eu tô contigo, viu? Recebe esse bálsamo no teu coração que desce aqui nessa noite. Não dê cabo à sua vida, não. O ano começou agora. Você ainda não viu. Só que Ele tem um chamado muito grande para você. Ah, irmão, você está falando isso? Não. Olha Pedro. De ninguém perdido na praia. Pedro está em Atos capítulo 2 pregando. Pedro acreditou naquilo que Jesus restaurou ele. Se Ele me chamou para ganhar almas, eu vou. Sabe como foi a morte de Pedro? A Bíblia não diz, mas a tradição diz, é uma possibilidade. De cabeça para baixo, porque quando foram crucificar, porque André morreu em uma cruz de X. E Pedro, a princípio, ia ser crucificado igual a Jesus. Ele disse, não, me vira de cabeça para baixo que eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Eu não sei o que está esperando a gente em 2026. Eu não vou inventar profecia aqui dizendo que vai ter caos. Essa não é minha área. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que no caos ou na bonança, Jesus está conosco. Eu não sei o que vai acontecer na tua vida. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer com os meus. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se Jesus está comigo, eu vou até o final. Você vai sair daqui nessa noite dizendo, diabo, seu imundo. Se você achou que eu ia parar de ser crente, que eu ia parar de cantar, se você achou que eu ia parar de pregar, se tu achou que eu ia parar de pastorear, tira seu cavalinho da chuva. Por quê? Porque eu sou mais crente nesse ano. Eu vou entregar a minha vida. Tem alguém comigo aqui ou não? Eu estou dizendo uma palavra bíblica profética para você. Se o choro vai durar uma noite, não tem problema. A alegria vem raiando por aí. Cadê você que acredita nessa palavra? Jesus está te encontrando nessa noite. Haverá restauração na sua vida. Ele te visita nessa noite. Ele visita os obreiros aqui nessa noite. Pastor Dari, com todo tremor e temor eu digo isso. Ele restaura a tua saúde. Ele te dá novas ferramentas. Ele te dá nova força. Ele te dá novo vigor. Ele está visitando algumas pessoas aqui nessa noite. Hoje é um ano de restauração. Esse ano nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver prodígios. Cadê a igreja que acredita nessa palavra? Levante a mão para cima. Dê o melhor grito de glória se você acredita. Fica de pé comigo, por gentileza. Para eu terminar no tempo, que já passou meu tempo. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus?
Você está aqui, e eu vou falar assim, sinceramente, tu tem que ter coragem de romper essa multidão e vir aqui. Porque o que o diabo quer é que você fique distante de Jesus. Mas eu, como teu irmão, eu quero orar com você. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, eu quero convidar você. Sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. Você está aqui nessa noite, você está afastado, eu não sei qual foi o erro que você cometeu, mas está na hora de você voltar para Jesus. Jesus está te chamando hoje dizendo, você ainda me ama, você ainda me deseja, eu ainda tenho obra para você, eu ainda tenho chamado para você. Cadê a primeira pessoa que volta para Jesus? Cadê você, a primeira pessoa para Jesus? Se não tem, eu vou devolver para o pastor. Mas hoje é a oportunidade de você voltar para Jesus. Hoje tem restauração para você. Hoje não tem pedra, hoje não tem apontamento de dedo, hoje tem graça, hoje tem misericórdia, hoje tem bondade. Não temos a primeira pessoa? Curva a sua cabeça. A Assembleia de Deus é uma igreja missionária. A Assembleia de Deus é uma igreja que ama pessoas. Se você está aqui nessa noite ferido, você está deprimido, recebe esse abraço do Espírito Santo aí. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero interceder e orar pelos meus irmãos. Visita cada um, Senhor, desde as mulheres até os homens, das crianças até o ancião. Fala melhor ao coração da tua igreja. Ó Deus, nesse ano que se inicia, neste primeiro culto, Senhor, de missões, continua falando ao nosso coração. Continua usando a vida do pastor Pedro, Senhor, do pastor Gel, do pastor Dari, do pastor Severino, do pastor Daniel, para que possa nos ajudar a chegar lá, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, repreende toda contenda, repreenda todo mal. Coloque, Senhor, no coração do pastor Dari pessoas que vão trabalhar, Senhor, neste ano.